Página de número 59, o alvo da evangelização. É isso mesmo, né? O alvo da evangelização. Então, o que eu me recordo, nós falamos na semana passada sobre a questão de levar o pecador, a pessoa, levando a mensagem, levar ela à compreensão que é necessário que ela mude, que ela encontre a Cristo e a partir disso tenha uma mudança de mente, a metanoia, né? A conversão propriamente dita, que a palavra ela tem um significado bem simples, que é esse, o significado. O processo é complicado e só Deus sabe desse processo todo, mas é a mudança de pensamento e de atitude. Então o Evangelho implica em mudança radical, irmãos. É da água para o vinho, é da noite para o dia, né? Então esse novo nascimento é uma ação radical do Espírito Santo, mudando o caráter da pessoa, mudando, e a gente já acho que viu em outra ocasião, que Deus muda o caráter, preserva a personalidade e controla o temperamento. E nós falamos já, né, desses aspectos, vocês lembram? Não sei se foi aula passada não, né? Não, então foi outra ocasião, aliás, acho que outra matéria, que era antropologia, me parece, né? Os irmãos têm uma memória boa, porque eu falei e já afirmaram ali com toda a convicção do mundo. Antropologia, não, teologia sistemática, lembra? Nós tivemos teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática tivemos a doutrina do homem, né? Doutrina do homem, doutrina do Espírito Santo, dos anjos e tal. Então foi uma pincelada, foi um negócio um pouco superficial, ou bem superficial, pelo menos do que exige a reflexão. Mas aí eu acredito que eu devo ter falado sobre isso, né? Os irmãos afirmaram, então eu falei, que nem eu lembro. Então, vocês lembram então porque eu falei mesmo. Então, só para recapitular, alguns não estavam, Deus então transforma o caráter da pessoa, tá certo? Na salvação, preserva a personalidade e controla o temperamento. O temperamento tem pontos positivos e pontos negativos. Então os positivos, esses continuam, né? As virtudes do temperamento, mas tem os defeitos, vamos colocar assim, de certos temperamentos. Então esses são controlados. Por exemplo, uma pessoa sanguínea tem a iniciativa, né? Tem uma pessoa que ela tem de fato, ela é animada, mas por outro lado, de uma pessoa sanguínea, só para dar um exemplo, ela é precipitada, fala e pensa depois, age e pensa depois, né? Então nesse sentido o Espírito Santo lhe dá prudência, lhe dá o autocontrole, o domínio próprio e preserva a questão do entusiasmo, a questão da iniciativa. Geralmente são líderes, né? Geralmente, via de regra, são líderes, eles têm esse temperamento. Não é uma regra, né? Mas a maioria a gente percebe. Paulo era colérico, Pedro era sanguíneo, mas tem também Moisés que era melancólico, também era um líder, né? Então não é uma regra, mas a gente percebe que existe uma probabilidade bem maior dos líderes ter esse temperamento que sobressai. Não é que uma pessoa só tem todas as características de um temperamento, mas ali se evidencia mais daquele temperamento, então ela é conhecida como uma sanguínea, como uma melancólica, como uma fleumática, como uma colérica, né? Então são esses 4 temperamentos aí, coisa interessante. Amém, paz, glória a Deus. Página 59 para 60. Então vamos lá. Então tudo bem, né, irmãos? Só para a gente entender, a gente falou então do novo nascimento, me parece, aqui na página 60, né? Esse nascer de novo significa uma mudança radical na vida, conforme diz a palavra em João 3,3, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Olha só, é ver aqui, inclusive, enquanto está aqui. A gente tem que lembrar que Jesus estava falando isso para um líder religioso, para uma pessoa que inclusive conhecia as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, uma pessoa que inclusive ensinava as Escrituras. Olha, irmãos, que coisa eu acho bem complicada, né? Porque é possível que pessoas elas não sejam nascidas de novo, ou seja, não tenham essa mente transformada, e sejam pessoas que estão no nosso meio e têm ainda funções que deveriam ser de pessoas regeneradas, não é? Porque a gente compreende que existem processos na vida de cada um. A maioria das pessoas, quando o Evangelho entra, ou todas as pessoas, vamos colocar aqui, quando o Evangelho de fato entra na vida dessa pessoa, ela é transformada, isso é evidente. Ela não precisa
precisa anunciar isso para ninguém, todo mundo percebe isso, seus familiares, as pessoas que convivem, percebem, é algo notório, irmão. É algo que não tem como esconder, inclusive, né? E agora tem umas que elas vão num processo um pouco mais lento e tal, vão sendo transformadas, né? Ainda seria mais ou menos o Jacó, né? O Jacozão. E Jacó, assim, ele era um judeu, judeu não, porque não era o termo, nem existia, mas era ali pertencente ao povo de Deus, né? Pelo menos na linhagem e tal, Abraão, Isaac e Jacó. Então olha só, ele já tinha uma descendência aí que era forte na tradição judaica e tal, e ele era assim enrolado, ainda mentia, né, irmão? Ainda queria tirar vantagem em algumas coisas. Se fosse hoje seria um 7-1. Então, o crente 171, né? Parece que isso não é de hoje, já tinha. Mas é lógico que não é algo nem aceitável nem natural. É só para a gente entender que há esses casos, né, de pessoas um pouco enroladas e tal. Porém, essas pessoas elas precisam de uma intervenção de Deus para que elas possam sair dessa situação. Só que quando a gente fala de pessoas que estão em uma posição de destaque, de liderança, precisam ser pessoas convertidas, maduras, gente que seja exemplo, gente que estimule a fé dos outros pela sua própria vida de piedade e de caráter diante de Deus, né? Então, quando a gente vê aqui o Nicodemos recebendo essa palavra de Jesus, a gente acende uma luz. Opa, olha só, se ele era mestre de Israel, e até Jesus colocou isso para ele: tu és mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Percebe? Então até o próprio Jesus colocou para ele: calma aí, Nicodemos, tu é mestre de Israel e tu não sabe dessas coisas? Isso aqui é o básico, é o nascer de novo. Como tu pertence a uma sinagoga, como tu é mestre de Israel e reconhecido, e ainda ensina. Então tem alguma coisa errada nesse processo. E isso é o princípio. Se você não entende, se você não passou, se você não demonstra evidências do novo nascimento, nem o reino de Deus você viu ainda, muito menos apontá-lo, ensiná-lo, querer falar alguma coisa dele. Percebe, irmão? Então há uma urgência muito grande de a gente identificar em todos os verdadeiros cristãos essa evidência do nascer de novo. E o que é o nascer de novo? É uma pessoa que agora tem as suas prioridades no reino de Deus. É uma pessoa que vive, é uma pessoa que deseja, é uma pessoa que mostra, é o fruto, irmãos, o fruto. Algumas pessoas discutem o que seria o fruto, né? Esse fruto que tanto o Novo Testamento fala, a Bíblia e o Novo Testamento, aquele que dá fruto e tal, o que seria esse dar fruto? Capítulo 15 de João, o Evangelho de João, enquanto vocês procuram, esse difícil livro de achar, vou pegar uma água aqui, embora tenha nascido a água, mas eu não sei. Evangelho de João, capítulo 15. Eu acho que eu já falei para vocês, inclusive, dessa passagem, mas eu vou falar de novo. Evangelho de João, capítulo 15. Bom, Jesus, ele vai contar aí uma metáfora, né, a respeito daquelas pessoas que elas estão ligadas nele, pertencem a Deus, que pertence a Deus, ele é ligado na videira. Só que não basta ser só ligado na videira, é preciso que essa pessoa mostre essa evidência de que de fato, porque assim, irmãos, é um fato, as obras, elas não têm influência nenhuma no processo de salvação, nenhuma. Então não é eu fazendo muitas boas obras, isso vai redundar em uma salvação, em uma santificação, em uma comunhão com Deus. Não é isso. As obras não têm parte nesse processo. As obras são resultado daquilo que já aconteceu. Você faz alguma coisa porque você fez. Não para que seja, né? Porque essa conversa, pode falar? Ah, tá. Tu quer falar depois? Tá bom, mano. Porque essa conversa que você precisa fazer para ser, isso é lá atrás em Gênesis, capítulo de número 3, né? Que o diabo disse: olha, quando vocês fizerem, então vocês serão. Olha só. Então, aquilo que você faz vai passar a te tornar alguma coisa. Então, você faz para. Isso é conversa do diabo. Tá certo? O Evangelho, Deus diz: não, vocês já são. Então, por ser, vocês farão.
porque é resultado da sua natureza e não pode fazer outra coisa. É a ilustração que eu dou aqui da goiabeira. Aí, todo mundo já lembra, não lembra? A goiabeira, o que ela pode dar? Goiaba. Já viu uma goiabeira da carambola? Pitomba, jambo, pinha. Vocês conhecem as frutas, né? Não. Paulista não conhece, né, essas coisas. Então o que acontece? E ela não faz força, não é, irmão? É um processo silencioso, natural e não sofrível. Não é aquele negócio da... E os galhos balançando assim, as folhinhas tremendo e nasce e sai a goiaba. Não, é um processo natural, silencioso e sem esforço, porque pertence à natureza da goiabeira produzir, resultar no fruto, que é a goiaba. Então, no nascido de novo, é natural, não é sofrível, não é esforço. Aleluia, louvado seja Deus. Vou coisa aqui, ó. Aqui. Vá para lá, que essa não é hora de ligar para ninguém. Né? Essas horas não é crente, porque crente não é possível. 7h30, 8h30, deve estar orando na igreja, ou numa aula de teologia. Não? Então, o que acontece? Está falando da goiabeira, né? Não, está falando do crente, né? Então, assim, é um processo que é natural. Então, se eu nasci de novo, só há uma possibilidade de eu estar produzindo frutos de arrependimento, frutos que representem a minha natureza. Então, o nascido de novo, ele só pode perdoar, ele jamais pode desejar uma vingança. O nascido de novo, ele tem que ser generoso, jamais ele pode ser egoísta. O nascido de novo, ele tem desejo de ajudar as outras pessoas e não de sugar as outras pessoas, porque isso faz parte da sua natureza. Quando isso não há, das duas uma: ou ele de fato não nasceu de novo, ou ainda está vivendo numa meninice, não deu o passo primeiro da maturidade, que é servir as outras pessoas, porque há crentes também meninos na fé, né? E o menino, o que ele entende? Ele entende que ele deve ter de tudo e de todos na sua mão, e todos têm que servi-lo. Não há uma relação de amor. A criança não ama a mãe. Isso é conversa de a mãe que acha que é isso, meu filho me ama, ele me conhece. Mentira. A criança não tem a capacidade e a consciência de entender que a mãe é a mãe. Há um instinto de sobrevivência. Ele não ama a mãe, ele quer o peito, ele quer o quentinho, ele quer aquele ser que pode deixar ela, a criança, cheirosa, limpinha, limpou o bumbum, trocou a fralda. Então vê uma relação de serviço e de benefício. É um negócio assim meio estranho, né? Mas é a realidade que as mulheres... Como você disse em uma outra ocasião, tudo é por interesse, né? Tudo, mano. Nada mais é por amor, né? Os irmãos mesmo ontem, quando trouxeram a maçã, eu já sabia, meio ponto pelo menos queria. Brincando. Então vai que eles estão, né, assistindo aqui. Então o que acontece, irmãos? O fruto aqui no capítulo 15, o que é esse fruto? Esse fruto aqui é o resultado, e é o resultado visível de que a pessoa se arrependeu. Então aqui é o fruto. É por isso que essa pessoa, ela permanece na videira, e o Espírito Santo faz o que? Limpa ela para que ela produza mais fruto. E aquela que não produz esses frutos visíveis, porque a conversa fiada, esse negócio se converteu no coração, que lá dentro ama Jesus, que tem Jesus no coração, mas isso não se desemboca, irmãos, naquilo que é visível, porque a fé, ela se materializa, a fé é concreta, não é subjetiva. A fé bíblica, a fé religiosa é subjetiva, a fé religiosa é mística, a fé religiosa, ela é aquele negócio etéreo, aquele negócio da eternidade, aquele negócio tal, né? Isso é a fé religiosa, porque a fé, como a Bíblia ela demonstra, é a fé do feito, da realização, da mão na massa. Tiago diz isso. Tem fé? Então mostra pelas tuas obras, porque eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então são as obras que evidenciam a fé. Quem tem fé faz as obras para ser salvo, não porque já é salvo. É a mesma coisa o batismo. Vai batizar quem? Quem já nasceu de novo. Não é porque vai nascer de novo. Vamos batizar esse menino para ver se ele se conserta. Vamos batizar esse menino para ver se ele toma jeito.
Vamos batizar esse menino para ver se agora ele se endireita? Vamos batizar esse menino para ver se ele toma responsabilidade? Não, não é assim. Desceu as águas porque já aconteceu um processo interno na sua vida. E essa demonstração externa, que é o batismo, é uma evidência daquilo que já aconteceu internamente. Percebe como a religião ela inverte o negócio? Não é? Para quem que é então o batismo? Para quem já nasceu de novo, e ele só está externando aquilo que ele já é dentro do céu de Cristo, nascido de novo. Então ele só está proferindo, porque a boca tem que falar daquilo que está cheio do coração. Ele está confessando Cristo, porque Cristo já reinou, já reina no coração dele. Ele está se batizando como um símbolo daquilo que já aconteceu na vida dele, ou seja, morte, sepultamento e ressurreição. Isso aqui é o símbolo do batismo, né? Mortos com Cristo, sepultados com ele no batismo e ressuscitados para uma nova vida. É o que diz o texto de Colossenses 1 ou 2,13. Me ajudem, acho que é 2,13, né? Tu quer perguntar, pergunte. André, ganhar almas para Cristo através da pregação e ajudar a igreja em arrecadações e tal, ajudar outras pessoas, é um fruto, no caso, né, das obras. Entra no fruto das obras, né, que ele está em mim, dá frutos. Isso é um tipo de frutos, né? Tanto a pregação, ganhando almas para Cristo, ou não? Olha, o fruto do capítulo 15 aqui é o seguinte, tem alguns aspectos. Esse fruto, que é a evidência da ressurreição, ele se desdobra em alguns aspectos. O primeiro e principal é essa evidência que ele tem que mostrar que ele é uma nova criatura. Tem outras categorias, pensa e age diferente. Então isso aqui é o fruto, vamos colocar, principal. Aí tem, entre esse e outros frutos, tem a questão, por exemplo, Gálatas capítulo 5, vai demonstrar lá as características de uma pessoa que está por Deus sendo transformada, né, nesse processo chamado de santificação. Então, santificação, a gente tem que entender que no processo, teologicamente, a gente coloca 4 termos para falar do processo de santificação: justificação, regeneração, santificação e glorificação. Tá certo? Então, justificação é o ato de Deus de declarar a pessoa inocente. Então Deus justificou e inocentou essa pessoa. E isso aqui é simultâneo. No meu ponto de vista, isso aqui é simultâneo. Ou seja, justificação e regeneração. Isso acontece ao mesmo tempo. Deus, ele inocenta a pessoa e regenera. Então é um ato simultâneo, acontece ao mesmo tempo. E aí segue o processo de santificação a partir disso, né? Então é por isso que não adianta a pessoa querer se santificar se ela não nascer de novo. É um ato religioso. E muitas religiões têm a capacidade de fazer isso. Moralmente, consegue delimitar a pessoa. Moralmente, melhora a pessoa pelo comportamento, pela disciplina, pelas regras, pela meditação e por tantas outras coisas, né? Então a religião consegue santificar uma pessoa externamente. Agora, uma pessoa só é santificada biblicamente se ela nasceu de novo e se ela foi justificada por Deus. Então segue o processo de santificação de todos nós. Estamos. Todos os discípulos e discípulas de Jesus estão nesse processo. Todos eles. Uns um pouquinho mais para frente, outros um pouco mais para trás, né? Então todos nós estamos no mesmo processo. Uns mais maduros, outros menos maduros. Uns venceram alguns pecados e outros venceram outros pecados. Então é por isso que a gente está no mesmo balaio, como diz a minha mãe. No mesmo balaio, tá certo? No mesmo barco. Então é por isso que não tem espaço aqui para ninguém achar que é melhor do que o outro, ou é mais santificado do que o outro. Não tem esse espaço. Na ótica de Deus, não. Na nossa ótica religiosa, sim. A gente julga, isso aqui é mais santificado e esse é menos santificado. Na perspectiva religiosa e humana. Porque na ótica de Deus, todos estão em um processo. Se estão em um processo, então todos estão sendo santificados. Não é? Agora não temos mais maduros do que os outros. Os que são mais maduros, esses que se julgam mais maduros, deveriam compreender esse processo e inclusive serem mais humildes. Então quem é mais santificado? Quem é mais humilde? Quem é mais simples? Quem mais se sacrifica? Quem mais renuncia? Quem mais serve o outro? Quem é mais compreensivo? Quem suporta mais? Quem perdoa mais? Quem sofre mais? Tá certo? Esse é o mais maduro, biblicamente falando.
Quem é mais complicado, soberbo, briguento, não perdoa, vingativo, acha que os outros têm que viver para ele, esses são os menos santificados. E geralmente muitos desses se julgam melhores do que os outros. E aqueles que são mais maduros, eles entendem que eles são inclusive piores do que os outros. Eles se consideram inferiores aos outros, não superiores aos outros. Porque ele entende que Filipenses capítulo 2, verso de número 5, se não me falha a memória, ele vive isso no seu coração. Quando ele vê uma outra pessoa, um outro cristão, um outro irmão, e ele julga os outros superiores a si mesmo. Tá certo? Quanto mais parecido com Cristo. Aí o que acontece? Então esse é um processo. Então o fruto é essa evidência de arrependimento, essa evidência de nova vida em Cristo. Aí tem a característica que é o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, controle, domínio próprio, né? Então aqui são os 9 aspectos do fruto, não são os frutos, é singular lá. O fruto é a mexerica com 9 gomos, tá certo? Né? Então não são os frutos, lá está no singular, não está no plural. E aí o que acontece? As obras, elas são evidências do fruto. Então o fruto é o caráter. As obras é uma consequência natural, é aquilo que eu produzo. Então isso, irmãos, não é mérito. Isso é aquilo que pertence à minha natureza. E aí a gente não julga quem faz mais nem quem faz menos. A gente julga aquele que tem o fruto. E o que tem o fruto, aí ele vai realizar tudo isso. Então não importa se ele realiza muito ou pouco, importa se ele tem o fruto. Porque se ele tem um fruto, ele é salvo. Ele tem o caráter de Cristo. E o que ele fizer ou deixar de fazer não vai alterar nada na sua salvação. O que pode acontecer é que ele terá mais recompensa de Deus no céu, que é o tal do galardão, que ninguém sabe o que é, mas todo mundo quer, porque é recompensa, né? Não é, irmão? Ninguém sabe exatamente o que é, mas eu estou desconfiado, porque assim, irmão, a gente tem que prestar atenção que a Bíblia, ela usa algumas categorias, são invertidas. Então a gente pensa assim, nossa, no céu, de repente eu tenho mais galardão, eu vou morar num espaço maior, né? Uma mansão. Quem fez pouquinho numa kitnet, né? E tal, vou ter de repente gente me servindo, cuidado, lá é invertido o negócio. Igual o espelho, né? Hã? Mações que falam do espelho. Exato. Então é invertido. Então de repente, se a recompensa de Deus lá é que você sirva mais, e se a recompensa de Deus lá for que você renuncie mais, já pensou? Uma pergunta. Assim, quando o velho homem, digamos assim, ele morre, o velho homem nasce para Cristo, certo? Um novo homem, digamos assim. E eu ouvi um termo uma vez falando assim que o velho homem não morre, ele adormece. O velho homem. Se a palavra de Deus fala que o velho homem ele tem que morrer para nascer para Cristo, verdade? Aí eu fico pensando assim, o velho homem não morre, ele adormece em que sentido? Então, ele não adormece, ele não adormece. A questão, Marcelo, é que assim, a gente tem a ideia muitas vezes que é um ato único, né? É um ato único. Ou seja, foi lá, a pessoa morreu para o pecado e nasceu para Jesus e agora a sua vida... Não é bem assim. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17 vai dizer que a partir do novo nascimento inicia-se um conflito que nunca, aqui que está o problema, que nunca vai acabar enquanto nós estivermos em vida. Porque seria muito bom, irmão, que coisa boa, se assim, meu velho homem, primeiro, o velho homem nunca se converte, é impossível o velho homem, a velha natureza se converter, isso não é possível, isso não acontece. A Bíblia não tem nenhum texto que diga isso, que o meu velho homem, a minha velha natureza se converteu. O que acontece é que o velho homem, a velha natureza, ela tem 3, pelo menos que eu lembro, 3 termos que é usado para ela, que a gente deve fazer com essa velha natureza. Primeiro, crucificá-la, matá-la e sepultá-la. São atos radicais, e isso precisa ser feito diariamente. Aqui que está o problema, irmão, é a nossa angústia. Então o velho homem, ele não se converte, é a velha natureza que está em nós. Capítulo 5, versos 16 e 17, Paulo vai dizer isso, esse conflito, que a carne aqui é o velho homem, né? A velha natureza. Essa é a referência da carne, não é questão de pele, de tal, físico.
Então a carne cobiça contra o espírito, e o espírito se opõe à carne. Um opõe-se sobre o outro, para que não façais o que quereis. Mas se andais no espírito, então não vai cumprir os desejos ilícitos da carne. Então aqui há um MMA, né? Há uma luta contínua, constante. É por isso que nós somos convocados a diariamente renunciar a nós mesmos. Lucas 9:23 vai dizer assim: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Não é um ato, é uma atitude que nós tomamos. A atitude é uma postura que eu assumo todos os dias da minha vida e durante toda a minha vida. Quando eu semeio um pensamento, eu colho um desejo. Quando eu semeio um desejo, eu colho um ato. Quando eu semeio um ato, eu colho uma atitude. Quando eu semeio uma atitude, eu colho um hábito. Quando eu semeio um hábito, eu colho um caráter. Então percebe que é um processo, não é? Então não é uma vez só. Seria muito bom, não seria para nós um alívio. Então o velho homem não se converte, o velho homem não dá descanso, porque ele é o nosso adversário. Nosso adversário maior não é Satanás. Nosso adversário maior é a nossa velha natureza, somos nós mesmos. O homem é o lobo do homem, Thomas Hobbes, né? Então veja só, aqui que está a angústia e o conflito. Então nós dormimos com o inimigo, né? Que somos nós mesmos. Aqui que está a angústia. Então o velho homem não se converte, ele não dá descanso. Por quê? Porque ele é adversário. Adversário não se dá por vencido, porque o papel dele é de estar combatendo contra nós todos os dias e todas as ocasiões. A gente venceu isso, tá? Mas é adversário, nós temos adversário, que é a velha natureza. O adversário nunca se dá por vencido, ele sempre vai tentando, sempre vai tentando, sempre. É por isso que a Bíblia ela incentiva que a gente tenha uma vida diária com Deus, uma vida de vigilância, sempre olhando, orando, vigiando, sempre cuidando para que o ladrão não venha, porque ninguém sabe quando que vem, ninguém sabe quando que nós vamos partir para a eternidade. É por isso que a gente precisa pedir perdão quanto antes, se reconciliar com o nosso inimigo enquanto a gente está no caminho. É por isso que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. É por isso que a gente precisa sempre, e é agora, o dia é hoje. Se hoje a gente ouve a voz do Espírito Santo, então é hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã, irmão, pode ser que não exista, e na verdade não existe, como já disse o poeta, ou o cantor, né? Alguns têm poeta, outros cantor, que o amanhã não existe mesmo, não é, irmão? Então é o eterno hoje, é o eterno presente. Nós somos convocados a batalhar por uma fé que nos foi dada hoje, todos os dias. Então servir a Deus é uma decisão diária, e nesse processo alguns descuidaram disso, e aí o velho homem foi tomando conta de novo, porque foi sendo alimentado, né? Porque a gente precisa matá-lo todo dia, crucificá-lo todo dia. Então o velho homem não se converte, não se converte. A forma que eu penso é dessa maneira. Exato, que eu acredito ser bíblica. O velho homem para mim é isso. Eu todo dia vou batalhar contra ele. Sem dúvida. Mas que o velho homem morre e adormece. Não, se ele adormece é pior ainda, porque, né? Pior ainda, irmão. Se matando ele todo dia, ele ainda está lá ressuscitando, imagina se dorme. Não, então assim, o que a Bíblia, que eu entendo da Bíblia, pelo Gálatas capítulo 5, verso 16, 17, por Gálatas capítulo 2, verso 20, deixa eu ver, tem outros textos mais. Romanos 6, 6. Esse também, vamos ler ele então, Arão, já que você citou aí, vale a pena ler. 6 e 4, 6 e 6, 8, capítulo 8, nossa, Romanos é o que mais tem falando desse processo todo. O livro de Romanos é o que vai nos dar assim, irmão, do capítulo 1 até o capítulo 16, ele vai falar sobre todas essas angústias de pecado, de velho homem, de inclinação da carne, de a miserabilidade do ser, a salvação pela graça, o pecado tão de perto, né? Então
Romanos é o livro para entender a questão soteriológica, o processo de salvação, a justificação, a glorificação, a predestinação, e tudo isso aí, irmão, que é um negócio terrível. Tem as palavras bonitas, mas é uma luta feia que a gente passa com esses termos, né? Então, lê o 4, 5 e 6, Marcelo, por favor. Capítulo 6, verso 4, 5 e 6. Você falou 6, mas vamos a partir do 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Percebe o processo? E eu acho interessante porque Jesus já passou todo esse processo, embora ele não precisasse, mas ele passou para se identificar com a gente, inclusive para conquistar tudo isso pela justificação da sua própria vida, ou seja, ele morreu, ele ressuscitou e ele está no corpo glorificado, ou foi glorificado. Então ele passou todos os processos da salvação, embora não precisasse nenhum deles, certo? Mas para que ele fosse o primeiro e a gente seguisse. Agora o que nos falta? Nos falta essa glorificação. Então é por isso que a gente ainda está nessa luta, nessa angústia, nessa dificuldade. Então, vez por outra, a gente se depara com um pecado, com um desejo pecaminoso, com um ato pecaminoso, com a fala pecaminosa, caímos em pecado, não é? Porque os crentes caem em pecado, o crente sincero, o crente regenerado, um homem de Deus, a mulher de Deus também incorre em pecado, também vacila na vida, irmão. Davi, né? Pedro, tem um bocado, homens de Deus, mulheres de Deus. Isso não desqualifica um homem de Deus nem uma mulher de Deus quando incorre no pecado. Pode ser um pecado assim complicado, como um adultério, como de repente um roubo na igreja, né? E tal. Outras questões mais complicadas. Não quer dizer que ali ele se mostrou que não era um homem de Deus. Porque para ele ali é o fim. Isso, exatamente. Porque as pessoas, irmãos, elas não entendem que o Evangelho, ele é uma possibilidade e uma realidade, uma restauração todas as vezes que for necessária. Todas as vezes. A igreja vai e condena. A igreja joga no inferno rapidinho. É por isso que o povo esconde o pecado. Deus perdoa, Deus restaura, mas a igreja não perdoa, não restaura, rejeita. Nós somos maus, nós somos do mal, a gente é soberbo, a gente não tem misericórdia. A gente que age e pensa assim é porque nem nele mesmo entendeu esse processo de graça, não é? É só ver o povo, irmão. O povo Jesus entrou assim, que maravilha, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, seja bem-vindo, meu Senhor. Coisa boa. 7 dias depois, 3 pontinhos, crucificam as mesmas pessoas. E hoje é diferente, não é? Né? Claro que não precisa ser na nossa vida assim. Nós precisamos ter uma postura diferente. Então, todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus incorrer num pecado grave, né, que seja escandaloso, nós precisamos inclusive entender que se essa pessoa persiste em servir a Deus, quer o arrependimento e mostra esses frutos, ali é uma evidência que essa pessoa de fato está no processo de santificação e não parou por causa do pecado. O pecado foi um acidente na sua vida. O pecado na vida do crente é um acidente. Então nesse acidente a gente vai lá e restaura, a gente vai lá e cobre com amor, a gente vai lá e cobre com perdão, a gente vai lá e intercede, a gente vai lá e discipula, que é a disciplina, né? Não é o castigo, é a correção. A gente vai lá e dá as mãos, a gente vai lá e leva no colo, a gente vai lá e chora com ele, se compadece dele. Então esse é o papel do servo de Deus e da igreja, é a igreja terapêutica, onde trata o doente, o enfermo, quem quebrou a perna e caiu, quem vacilou, né? Gálatas capítulo 6 vai dizer isso, vamos ler o texto? Gálatas 6. Então, irmãos, o que falta muitas vezes é evangelho nas igrejas evangélicas e nos evangélicos, não é? Então, uma dominação aí, oi? vai saber, tem uma dominação aí que eu não vou citar o nome, Ah, sim. mas eu vou saber
falar que eles não perdoam o pecado adultério. Eles expulsam da igreja. Pecou, confessou, eles expulsam da igreja, não morre nada mais. Antes fosse só a congregação cristã do Brasil, né? Antes fosse só a congregação cristã do Brasil. Não, irmão, eles são oficialmente assim. Nós somos irrustidamente assim, hipocritamente assim. Nós fingidamente assim, né? Eles são oficialmente, isso é oficial. Lá eles sabem. Agora aqui nós somos hipócritas isso, porque nós praticamos isso também, condenamos eles lá pela oficialidade, mas a gente irrustidamente faz isso também. Então não tem problema falar que a congregação cristã do Brasil faz isso, porque as igrejas evangélicas de outras denominações também fazem isso, não oficial, mas na prática. E eu acho que ainda faz pior, porque eu fui ministrar numa igreja e o pastor pegou a cidadã e colocou lá em cima do púlpito. Expôs, olha, coisa maligna, horrível. Nem eu sabia, era jovem, nem eu sabia que era condição da ceia. Meu Não, Deus. era só da ceia. E aí, essa irmã aqui estava em disciplina e agora a igreja quer perdoar a irmã aqui. 6 meses. Porque se a igreja não perdoar, a irmã não vai permanecer. Ô louco, tem mais poder do que Deus, lógico. Eu ia pregar depois, eu falei, meu Deus do céu, aonde eu estou, meu irmão? Vocês percebem? Não, irmãos, é daí. E aí a pessoa estava tudo constrangida, a menina, cara, que ela estava toda hora assim, ó. Meu Deus, lógico. Uma exposição desnecessária. A igreja assim, ó. É desnecessária. Amados, isso é antibíblico, isso eu digo que é maligno. Isso eu digo sem medo que é maligno, é algo maligno, né? Onde você expõe, tripudia em cima do pecado. O arrependimento. Então quer dizer que se a igreja falasse, não aceitamos, ela ia permanecer. O perdão, amados, o perdão, ele é uma prerrogativa. Eu digo perdão nesse sentido de restauração diante de Deus. É uma prerrogativa de Jesus, por meio do Espírito Santo. Ser humano não tem a prerrogativa de delegar perdão e purificar ninguém. Daria processo, não daria? Também. Mas pior do que o processo, porque eu acho que o processo é uma coisa mínima, porque a gente está falando de implicação para a eternidade, implicação na vida de uma pessoa. Eu acho que o processo é uma coisa mínima de reparação, mínima. Se fosse processado era muito pouco, né? Porque o que você pode pegar uma pessoa dessa e lançá-la, porque irmãos, quando a igreja fere, a religião fere, e eu acredito que a religião é o instrumento mais ferino de Satanás em toda a humanidade. Satanás, eu acho que não tem outro instrumento mais eficaz do que a religião, porque a Bíblia vai dizer que é mais fácil nós conquistarmos uma cidade fortificada e murada do que um irmão ofendido. Então é um negócio complicado. Capítulo 6 de Gálatas, olha o que diz o texto bíblico. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, vós que sois espirituais, encaminhai o tal. Esse termo encaminhar é interessante, né? Porque quando a gente pega na língua grega, que é original, o encaminhar aqui é a ideia de uma rede de pesca, tarrafa, que ela foi danificada, talvez, quem sabe, joga a tarrafa no rio, vem tudo, né, irmão? É peixe, mas vem outras coisas, e ela vai se desgastando. Então o termo aqui encaminhar é você pegar essa tarrafa, essa rede de pesca e ir consertando ela, e reparando ela, tá? Então é isso, consertar, né? Encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Vamos continuar o texto. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, irmãos. Olha, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Eu acho interessante porque a Bíblia, ela vai vez por outra advertir, meu Deus, qual é o texto? Tiago também, Tiago, vamos lá em Tiago, lembrei agora do texto relacionado aqui. Tiago, vez por outra, a Bíblia vai trazer essa realidade, capítulo 4, tá? Tiago capítulo 4, vai trazer essa realidade
que muitas vezes nós nos deparamos como juízes sobre as outras pessoas, com poder de decisão sobre as outras pessoas. E é nessa hora, irmãos, que a gente precisa ter sensibilidade, humanidade, né? A gente precisa ter sensibilidade e sensatez, humanidade, compaixão, empatia, simpatia, que é, né, a gente se colocar no lugar da pessoa. Então, olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, verso 9 até o verso 12. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Olha, que coisa tremenda. E eu vou ler mais um texto aqui de Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número... Isso aqui, irmão, Tiago está tratando um negócio fenomenal. Aqueles que querem viver pela lei, pela justiça, pela moral, pela ética, se pautando nisso, porque essas pessoas, elas sempre vão cair matando em cima de pau daqueles que não tiver o padrão dela. Quem vive pela lei não é impiedoso. Quem vive pela lei é gente cruel. Hã? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, vai acabar todo mundo cego e banguela. Não é não, irmão? Não é, mano? Já pensou? Olho por olho, dente por dente, quem vai sobrar? Todo mundo cego e banguela no final das contas. Capítulo 2, verso de número 8, olha que coisa interessante. Tiago está falando sobre a acepção de pessoa, tratar um de uma forma, outro de outra. Já está começando errado o negócio aqui, né? Então, verso 8: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, olha a lei real. Existe uma lei, irmão, no Evangelho, e a lei real, a lei do rei, a lei do reino, a lei áurea, a lei maior, que é a lei real. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e se sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guarda toda a lei tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia, olha só, sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Percebe, irmão? O que nós somos convidados a fazer: exercer misericórdia, amar as pessoas e tomar cuidado para não pegar uma régua da lei e querer viver por ela, porque não vai sobrar ninguém, irmãos. Mas esse aqui, ele adulterou, é um pecado maior do que eu que estou julgando ele de uma forma injusta. Não. Se a gente vive nessa regra da lei, então quem julga injustamente é culpado de tudo, inclusive do próprio adultério que não cometeu, mas é a lei, é tudo. Então é isso, ou é tudo ou é nada. A Bíblia diz isso no Novo Testamento. Quer viver pela lei? Não tem problema. Romanos, Paulo vai dizer, pode viver. Agora toma cuidado, porque se você não conseguir cumprir toda a lei, você vai ser culpado de tudo. E aí quem consegue viver toda a lei? Isso porque Não existe. ainda mais porque Jesus assim, pontuou 2 pontos fundamentais de acordo com a lei, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Bom, a gente não consegue cumprir nem isso. Que é tudo, que é o principal. E quem cumpre isso? Não, que quem cumpre isso, cumpriu tudo. O texto vai dizer. Isso depende de toda a lei e os profetas. Acabou. Né? Toda a lei e os profetas se resumem nisso. E aí, irmãos, nós deveríamos pegar Mateus capítulo 7, verso 12. Se nós pegássemos Mateus capítulo 7, verso 12, conseguíssemos viver isso na prática, eu recomendaria, esqueça todo o resto da Bíblia, irmão, para trás e para frente. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, para trás e para frente, esqueça, não precisa viver mais nada. Viva Mateus capítulo 7, verso 12. Se nós conseguimos
conseguíssemos aplicar isso na nossa vida, nas relações, ia ser uma revolução tão grande na humanidade. Para quem não sabe, está escrito lá, é aquilo que quereis que os homens vos façam, façais da mesma maneira. Já pensou? Que coisa boa. Aí na hora da pedrada, né? Sim, não dá, porque Jesus levou as pessoas a essa reflexão. Se alguém nunca errou, atire a primeira pedra. Aí outro, querendo ser engraçado, disse: se for lá um menino, tem uma pedrada. Aí Jesus perguntou: o que é isso, menino? Você nunca errou? Dessa distância não. Brinca, desculpa aí, mano, não resisti a piada. Eu sei que estava no versículo. Desculpa aí, foi sem graça, né? Não, deixa pra lá, esquece aqui, deleta da mente, depois eu edito. É nova versão? Não, essa é a versão do livro das heresias. Não, essa é das heresias mesmo. Mas o que acontece? Jesus pega na reflexão, vou botar aqui a seriedade ao espírito, deixa a carta de lá, tá vendo a carta aí, o velho homem, Marcelo? Que coisa ruim, né, mano? Pegou o professor. Então, Jesus leva as pessoas à reflexão, irmão. Tá vendo só? Então, dali foi, a Bíblia diz, do maior até o menor, deixando as pedras lá. Jesus atingiu a consciência de cada um, o íntimo de cada um. Foi lá no pecado de cada um. Jesus foi. E eles foram, opa, nossa, não pequei no adultério, né? Mas lembrou de um pecado, deixou a pedra. O outro deixou a pedra. O outro deixou a pedra. Quem sobra? Jesus e a mulher. Mulher, nenhum dos teus acusadores ficou. Só eu e você? Então ela não pode te acusar. Agora eu tenho uma recomendação para você: vai e não peques mais. Olha, amado, veja só, quem tinha poder de julgar e colocar aquela mulher lá onde ela merecia, que era no inferno, na condenação eterna. Jesus disse: nenhum dos teus acusadores, nenhum deles. Não, então só eu sobrou. Então tu depende de mim. Então eles não podem fazer nada com você. Então eles não têm condições, eles não têm moral, eles não têm mérito, eles não têm capacidade espiritual, eles não têm condição de santidade para te julgar. Eu tenho, mulher, mas é de mim que você depende? Se é de mim que você depende, eu tenho duas recomendações para você, ou pelo menos uma notícia e uma recomendação. A notícia é: está absolvida, teu pecado foi perdoado na cruz do Calvário, que daqui a pouco eu vou subir em teu lugar. E a outra recomendação: vive uma nova vida, muda de atitude, deixa o teu pecado, segue novidade de vida, vai e não peques mais. Acabou, irmão. A restauração de Deus veio, o inferno se atribulou, os religiosos ficaram envergonhados, uma vida foi alcançada pelo poder restaurador e perdoador, numa condição que a mulher estava degradante, humilhante e perdida. E o Evangelho faz isso, irmãos. Esse é o poder do Evangelho. Isso aqui é a beleza do Evangelho. E a religião, infelizmente, tem enfeiado o Evangelho. A religião tem desgraçado a graça, não é? E a gente vai evangelizar, a gente precisa ter essa clareza, esse entendimento e esse coração de gente que se aproxima dos outros como os outros são, irmão, pecadores, e eles são quem nós somos, só que nós fomos alcançados um pouco antes. Qual é a diferença dos pecadores e nós que somos cristãos? Porque nós somos pecadores arrependidos, eles são pecadores ainda não arrependidos. Acabou, irmão. A única diferença é que eles pecam e são escravos do pecado, nós somos libertos do pecado. Embora ainda a gente peque por acidente, né? A gente ainda não é escravo do pecado, o pecado já não tem poder sobre a nossa vida, mas ainda tem influência, e pela influência a gente peca. Olha, irmão, tá vendo como o negócio é assim? André, sim. E como é que a gente somos justificados com Deus? A gente somos renovados, somos novas criaturas, mas mesmo assim erramos e pecamos. Não que seja uma vida, não que vivamos uma vida de pecado, mas uma vez ou outra tropeçamos. E como você falou, o pecado agora pela graça ficou bem mais difícil, porque se você pensar, você já errou, você já pecou. Então como é que funciona isso perante Deus? A gente pede perdão, mas a gente não faz o ato, mas pensa. Ou às vezes não pensa, mas faz. Como é que fica isso? A gente
pede perdão, mas às vezes pensa. Aí pede perdão de novo ou faz. Pede perdão, não vira meio que uma brincadeira com Deus, ou de pedir perdão e pecar, pedir perdão e cair de novo? Como é que funciona isso? Depois dos comerciais, e aí você vai fazer o seguinte.